Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1111 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na tua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem também conhecer a Editora Integrada, que você vai ver que publicar um livro é mais fácil do que você imaginava. E aí, quem sabe, você pode pegar aquela monografia, aquele TCC, que já estava ali na gaveta e você nunca teve a oportunidade de publicar e que pode ser tão importante em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. E já começamos aqui com um julgado importantíssimo, tá, gente? Tese fixada na DPF 347 do Distrito Federal, foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 84, e essa DPF, para quem não está associando, é a que trata do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. E eu até vou inverter aqui um pouco a ordem das coisas, eu não vou simplesmente ler aqui a tese de início, mas eu vou trazer primeiro um retrospecto histórico, vou primeiro contextualizar o que seria esse estado de coisas inconstitucional, que é basicamente uma situação onde existe uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, uma inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura e transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades. A origem do termo é colombiana, e lá, ao menos 4 vezes, esse tipo de decisão já foi reconhecida. Eu trouxe duas aqui no material escrito. Uma foi referente ao sistema carcerário do país, bem parecido com a situação aqui do Brasil, e outra relacionada ao deslocamento forçado de pessoas devido à violência. E aqui está relacionado até com aquela questão das Farcs. Gente, no Brasil, o estado de coisa inconstitucional foi reconhecido aqui na ADPF 347. Essa ADPF foi proposta no ano de 2015 pelo PSOL, foi subscrita pelo professor Daniel Sarmento, que é um professor muito conhecido, de muito renome, e já no ano de 2015 foi deferido uma liminar, onde se entendeu que existia de fato um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais. Olha só, vamos ler aqui um trechinho, né? A relatoria foi do ministro Marco Aurélio, tá? Presente o quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente das falhas estruturais e falência das políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Naquela oportunidade, algumas medidas foram determinadas. Então, por exemplo, determinou-se que se implantassem no máximo 90 dias as audiências de custódia e determinou-se que fosse realizada a liberação pela União do saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional, sem permitir novos contingenciamentos. Então, basicamente, essa foi a decisão de 2015, já reconhecendo que existia um estado de coisa inconstitucional. Lá no ano de 2021, o tema foi reapreciado, e aí, mais uma vez, entendeu-se que persistia esse estado de coisa inconstitucional. Tivemos lá uma decisão em 13 de 4 de 2021. Posteriormente, já em 2023, o mérito foi julgado e diversos pontos foram estabelecidos. E aí, como a parte dispositiva é muito grande, eu não vou ler o dispositivo como um todo, mas dentre outros pontos, houve o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro,
orientação acerca de audiências de custódia, então necessidade de fato de realização dessas audiências de custódia, que hoje já estão previstas em lei, não é, na verdade, desde o tal do pacote anticrime já existe previsão legal, antes isso era feito mediante resolução do CNJ. O dever de fundamentação daquelas hipóteses em que não forem deferidas medidas cautelares e penas alternativas à prisão, também a ordem de liberação dos valores do Fundo Penitenciário Nacional e não contingenciamentos, já tinha sido um ponto até da liminar, a determinação de elaboração de um plano nacional e de planos estaduais para a superação desse estado de coisa inconstitucional. E aí, sobre esses planos, o dispositivo detalha de uma forma bem clara tanto prazos quanto obrigações, fiscalização e etc. Então, de fato, o dispositivo detalha muito bem como se dá essa questão da elaboração desses planos, tanto do plano nacional quanto dos planos estaduais. E, gente, por fim, foi fixada uma tese. E aí agora eu vou ler como ficou essa tese fixada na DPF 347. A tese está dividida em 3 partes. 1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e DF, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do STF nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltadas para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da saída de presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 542 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Vamos lá, primeiro ponto, direito à licença gestante. O direito à licença maternidade ou licença gestante está previsto no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, e é um direito social. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 18, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Gente, além disso, lá no artigo 39, parágrafo 3º, está determinado que aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, e aí não todo o artigo 7º, né, mas em alguns incisos. Então, por exemplo, inciso 4º, 7º, 8º, 9º, e aí estão ali detalhados os direitos sociais mínimos, né, aqueles que são devidos a todos, inclusive aos servidores públicos. Então, por exemplo, salário mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família, duração do trabalho não superior a 44 horas semanais e 8 horas diárias, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração superior, com no mínimo 50% de acréscimo em relação às horas extras, férias anuais acrescidas de 1/3, licença maternidade, licença paternidade também, proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho e proibição de diferença de salário em virtude de sexo, idade, cor, estado civil. Mas o questionamento aqui não é nem se a servidora estatutária tem direito à licença maternidade, isso já é algo amplo, né? Enfim,
Com certeza tem direito. A questão é se for um cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. Mesmo assim tem direito? E, gente, a resposta é até meio que óbvia, né? Claro que tem direito. E a outra pergunta: e o período de estabilidade provisória? Também tem direito? Sim, mesmo a servidora comissionada tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, como é que ficou aqui a tese? A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: pendente a publicação de lei complementar federal que assinale o prazo permitido para a criação e alteração de municípios, os estados estão impedidos de editar normas que disciplinem a matéria e permitam o surgimento de novos entes locais, ressalvada a hipótese de convalidação do artigo 96 da DCT. Vamos entender o contexto. Existia em um determinado momento uma verdadeira farra de criação de novos municípios, muitas vezes municípios pequenos, sem nenhum orçamento, e como resposta a isso, veio a Emenda Constitucional 15 de 96, que determinou que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, basicamente, a partir da Emenda Constitucional 15 de 96, passou-se a dificultar essa criação de novos municípios. Então, veja só, primeiro ponto, vai ser por lei estadual, dentro do período delimitado por uma lei complementar federal, tem que ter consulta prévia mediante plebiscito, não pode ser referente, tem que ser plebiscito às populações dos municípios envolvidos e tem que ter estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei. Detalhe, essa lei complementar federal, até a data de hoje, ainda não existe essa lei complementar federal que trata sobre a incorporação, a criação de desmembramento de municípios. E aí, gente, enquanto não existir essa lei, é inconstitucional a lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município. Tem tese fixada na DI 4711 do Rio Grande do Sul. É inconstitucional lei estadual que permite a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia de leis federais previstas no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição de 88, com redação dada pela Emenda Constitucional 15 de 96. Mas aí também surge um grande problema, porque nesse período diversas leis estaduais foram editadas e essas leis estaduais traziam critério para a criação de novos municípios, fusão, incorporação, desmembramento. Então, muitos municípios foram desmembrados até que essas leis estaduais fossem julgadas inconstitucionais. E aí, por isso que lá em 2008, foi inserido pela Emenda Constitucional 57 o artigo 96 da DCT. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: dali para frente, não dá mais para criar município sem que exista a legislação federal que trate sobre o tema. Mas aqueles que já foram criados de acordo com essas leis estaduais, aí está tudo bem, esses daí estão convalidados. E aí, no caso aqui concreto, o que aconteceu? Foi impugnada aqui a Lei 7264 do Estado do Mato Grosso, que criou o município de Boa Esperança do Norte. E aí, nesse julgado, se entendeu pela não recepção do artigo 178 caput da Constituição do Mato Grosso e também das leis que permitiam desmembramento, criação, etc., de municípios,
a inconstitucionalidade da emenda constitucional estadual, que também trouxe previsão sobre esse assunto, mas se convalidou a Lei 7264, que criou o município de Boa Esperança do Norte, exatamente porque, nesse caso concreto específico, o município foi abrangido pela regra do artigo 96 da DCT. Então, com base no artigo 96 da DCT, foi convalidado. Então, como é que ficou aqui o destaque? Pendente a edição de lei complementar federal que assinale o prazo permitido para a criação e alteração de municípios, os estados estão impedidos de editar normas que disciplinem a matéria e permitam surgimento de novos entes locais, ressalvada a hipótese de convalidação do artigo 96 da DCT. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por invadir a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir a forma e o modo de exploração desses serviços, lei estadual que assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito de qualquer modalidade de transporte utilizada. A lei impugnada aqui é a Lei 9925 de 2022 do Estado do Rio de Janeiro, que essa lei basicamente exigia que as operadoras de telefonia móvel instalassem repetidores de sinais nas passagens subterrâneas. Para quê? Para permitir que aquelas pessoas que utilizassem trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte subterrâneo tivessem acesso à internet durante o transporte. Essa lei é constitucional? Não é. Por quê? Porque, gente, é simples aqui a situação. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, artigo 22, inciso 4º, e exclusiva para definir a forma e o modo de exploração do serviço, artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. E aí eu até trouxe aqui um compilado de várias leis locais que tratam sobre telecomunicação, ou melhor, de vários julgados acerca de leis locais que tratam sobre telecomunicações, e o resultado, invariavelmente, é esse, inconstitucionalidade. Trouxe vários aqui. Quando vocês forem acessar o informativo escrito, vocês podem se debruçar sobre todos esses julgados. Mas o resultado é invariável. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional, por invadir a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir a forma e o modo de exploração desses serviços, lei estadual que assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte utilizada. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, e é uma tese de repercussão geral importantíssima, tá? Tema 1190, e a tese ficou da seguinte forma: a suspensão dos direitos políticos previstas no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do dever do Estado de proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da Lei de Execuções Penais. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime de pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Então, gente, temos aqui um tema espinhoso, tá? Um tema espinhoso por quê? Porque o artigo 15 da Constituição Federal, lá no inciso 3, diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dá nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Por outro lado, a Lei 8.112 diz que são requisitos básicos para a investidura em cargo público: 2, o gozo de direitos políticos, e 3,
a quitação das obrigações militares e eleitorais. Então, aí vem a pergunta: se um indivíduo está condenado por um crime transitado em julgado e está cumprindo pena, pelo teor da Constituição Federal, ele tem ali suspensos os seus direitos políticos. Não é isso? É isso. E para que o indivíduo seja investido em cargo público, um requisito básico é gozo de direitos políticos e quitação de obrigações militares e eleitorais. Então, como é que compatibiliza? Pela literalidade, não compatibiliza, né? Então, o indivíduo que está cumprindo pena, pela literalidade da lei, ele não pode assumir cargo público. Mas o STF deu uma interpretação literal? Deu não. Não deu uma interpretação literal. Ele deu uma interpretação baseada aqui principalmente em 3 vetores: dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e no objetivo principal da execução penal, que é a ressocialização. Então, o STF entendeu que estigmatizar esse indivíduo que está condenado, que está cumprindo pena, impossibilitando que ele exerça um trabalho, mesmo que um cargo público, acaba por de forma alguma favorecer a reintegração social. Mas abre-se aqui um parênteses. Também não pode ser um cargo público que seja incompatível com a sua situação de condenado. Então, por exemplo, o indivíduo está criminalmente condenado por um crime, enfim, você imaginei qual, e ele está aprovado no concurso para a Polícia Militar. Não, né? Pode-se ter aí, de fato, uma situação excepcional onde não vai ser possível. Mas nesse caso concreto aqui especificamente, só para que vocês tenham ideia, o indivíduo ele estava condenado pelo crime de tráfico de drogas, ele estava em livramento condicional e ele foi aprovado para o cargo de auxiliar de indigenismo. Então, entendeu-se que, primeiro, não existia conflito de horário, já que ele estava em livramento condicional, e segundo, que o cargo em questão não era incompatível com a condenação que foi sofrida. Foi uma condenação por tráfico grave, enfim, mas que ele poderia, sim, utilizar-se desse concurso público, dessa posse, como uma forma até de se ressocializar, de se reincluir no mercado de trabalho. Então, priorizou-se aqui, nesse caso concreto, a posse. Mas e aí, me conta, qual a sua opinião sobre o assunto? Isso é polêmico, tá? Isso é muito polêmico, então quero saber aí a sua opinião. Tese de repercussão geral, tema 1190, a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal. O início do exercício efetivo do cargo ficará condicionado ao regime de pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9779 de 99, mais uma tese de repercussão geral, tema 104 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. Então, vamos aqui primeiramente, o que é o IOF? O IOF é um imposto federal que incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro e operações relativas a valores mobiliários. O que é uma operação de crédito? É uma operação que envolve transferência de recursos financeiros, com expectativa de uma devolução futura com juros. E mútuo é o contrato de empréstimo de coisa fungível. Então, normalmente, é o empréstimo de dinheiro, né? O contrato de empréstimo de dinheiro. A questão aqui é se o IOF, que é esse imposto federal que incide sobre a operação de crédito, ele também é aplicável naqueles contratos de mútuo
que não são realizados com instituições financeiras, mas sim, por exemplo, entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, a resposta para isso, inicialmente, vai estar lá no artigo 13 da Lei 9779 de 99. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticados pelas instituições financeiras. Então, temos aqui um dispositivo que traz expressamente essa possibilidade. E, além do mais, não existe nenhum dispositivo legal que restrinja. E o STF também não trouxe aqui nenhum entendimento acerca de inconstitucionalidade de algum desses dispositivos. Então, de fato, é uma possibilidade. Como é que ficou a tese? É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou reiterar aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, que vão te dar um estudo super completo, com continuidade, com toda uma didática pensada para você que está nesse momento e com certeza o melhor custo-benefício do mercado. Vem fazer parte, com certeza eu só tenho a contribuir com os teus estudos. Não deixa também de conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade. E aproveita também para conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e com certeza vai ser muito útil no futuro, especialmente em uma futura prova de títulos. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.